Olá, pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Que bom. Sejam bem-vindos. Hoje vamos ter mais um bate-papo sobre a redação, né? Esse texto tão importante nas provas do Enem, principalmente. Nós já conversamos nos dois encontros anteriores, já conhecemos as competências, já sabemos como essa redação se apresenta, como ela é avaliada. E agora a gente vai para a prática, né? E para iniciar isso, nós vamos trabalhar o planejamento. Como assim? Bem assim, gente, precisa planejar. Nós precisamos planejar, tá? Para que o texto saia bem elaboradinho. Então, pessoal, assim, antes da gente começar no nosso texto, eu quero fazer algumas considerações, lembrar algumas coisas que a gente já discutiu e que vocês talvez já saibam, mas que são importantes. A primeira é: a redação vale muito. Ela pode te colocar na vaga que você quer. Ela pode colocar você na universidade que você quer. Então, vale a pena, não vale? Vamos lá. Segundo, tem técnicas, tem estratégias que a gente pode aprender, quer dizer, tem receita de como fazer bem feito. Vamos comparar com uma receita de bolo. De repente a sua vizinha faz um bolo maravilhoso lá, todo mundo gosta, todo mundo elogia, e você pede a receita. Talvez quando você for fazer a primeira vez, não vai sair lá aquilo tudo, não. Nem na segunda. Mas a partir da terceira vez que você fez, você já vai aprimorando, você vai melhorando e daqui a pouco você está inovando e acrescentando outros ingredientes e melhorando, aprimorando aquela receita. Assim é com a redação. É preciso treinar. Tá? O treino é a melhor dica. Tá? Então, para a gente escrever bem, precisa escrever. Não dá para aprender a escrever bem sem escrever. Vamos lá? Aceite esse desafio da gente melhorar? Então, conte comigo. O passo a passo para a produção de um texto. Por onde a gente começa? O que vocês acham? Pela proposta, né? É óbvio. Nós precisamos primeiro ver a proposta. Na proposta, a gente precisa localizar o tema. E o tema no Enem, ele está sempre naquela partezinha inferior da proposta. O que eu preciso fazer? Identificar lá o tema, que no ano de 2019 foi democratização do acesso ao cinema. Esse tema me diz o alinhamento sobre o que eu preciso escrever. Só o tema, prof? Não. A proposta também. Porque a proposta vai me trazer que discussão que se espera que o estudante faça com relação àquele tema. Nós já vimos nas aulas anteriores a diferença entre tema e assunto. Né? O assunto é amplo. Então, aquele tanto de estudantes quiseram porque tangenciaram, é porque ficaram no assunto e não abordaram o tema. Então, primeira coisa é trabalhar o tema. E aí, fazer uma leitura cuidadosa da proposta. A gente precisa fazer essas duas coisas de imediato, né? Para ter um texto. Então, ler a proposta com atenção. Gente, eu costumo dizer para os meus alunos que é preciso ler pelo menos 3 vezes. Tá? Por quê? Na primeira leitura que a gente faz, a gente está mais preocupado com as palavras e às vezes não consegue identificar todos os sentidos. Faz mais uma e mais uma. Não são muitos textos, né? No ano passado eram 4 textos e são geralmente textos de gêneros diferentes, gêneros textuais diferentes. Então, eu preciso saber o que cada um daqueles textos está me trazendo para a discussão. E aí, se eu fizer isso, analisar o tema e ler a proposta com atenção, eu vou estar evitando o tangenciamento ou a fuga ao tema, que é o que tem zerado algumas redações, né? Muito bem. Então, aí eu vou partir para a elaboração do projeto, a partir da definição de uma tese. O que é tese? Tese é a minha ideia em resposta ao que o tema está pedindo. Tá? Como que eu vou elaborar essa tese? Eu vou ter que verificar o direcionamento da proposta,
né? Então, a proposta vai me dar o que eu preciso discutir no meu texto, tá? Qual é a abordagem que eu vou dar? Quem vai definir isso são os textos motivadores, né? É a coletânea, tá? Então, não iniciar a escrita sem antes planejar bem. Não dá para sair escrevendo direto. É preciso definir o que eu vou escrever na introdução, o que eu vou escrever no desenvolvimento e o que eu vou colocar lá na conclusão. Quantos parágrafos de desenvolvimento eu vou fazer? Isso eu vou definir já lá no meu planejamento. E aí, depois que eu definir isso, eu vou para a primeira versão do texto. Quer dizer, primeira versão vai ter outras? Sim. A primeira versão é aquela que eu vou escrever sem me preocupar com as palavras, tá? Como assim? Não, sem me preocupar se é com S, se é com Z, se é J, se vai a vírgula ali ou se vai a vírgula lá, eu vou escrever, para não perder o fio da meada. Depois, eu vou voltar e fazer as observações e retificações que eu precisar fazer nesse texto. A sugestão, então, é que a gente produza, né, uma versão, depois do planejamento, é óbvio, né? Produza uma versão do texto e aí vá fazer a prova, né? Vai desenvolver a tua prova, deixa aquilo que você produziu ali, porque lá dentro da prova talvez tenha alguma sugestão sobre o assunto, já aconteceu isso, tá? Aquele ano que caiu sobre persistência da violência contra a mulher, dentro da prova tinha sobre a Simone de Beauvoir, que é uma escritora que aborda muito esse tema, então é positivo, né? E aí, depois disso, que você distrair um pouquinho a sua atenção do seu texto, você volta. E aí você vai voltar e vai perceber as inadequações. E aí, então, sim, você vai fazer a revisão do seu texto. Vai revisar, vai corrigir palavras, vai trocar, né, para enriquecer um pouquinho o vocabulário, vai fazer alguns ajustes, tudo aquilo que for necessário você vai fazer no seu texto. Só depois que você fez isso, é que você vai, então, passar o seu texto para a folha de redação. Muito cuidado, gente, porque às vezes a gente, se não está prestando bem atenção, pode cometer alguns erros e a folha da gente ficar com muita rasura, né? O Enem não é tão rigoroso com relação às rasuras, mas é bom evitar que isso aconteça. Então, caprichem na letra, façam com atenção. Se porventura acontecer alguma coisa, risca, vocês não vão ter borracha, vocês não têm nada desses instrumentos, então risca a palavra e escreve o correto por mais acima. Se não tem como você fazer na sequência, né? Não vai ter espaço. E é bem tranquilo. Eu já falava antes para vocês que o ponto de partida é o tema e a proposta, né? Então, a proposta, ela é muito importante. Ela, juntamente com o tema, vai dar o nosso direcionamento. Então, a gente precisa prestar atenção, a gente precisa ler mais de uma vez, como eu falei já antes, né? Precisa observar os gêneros textuais da coletânea, né? Tendo sempre bem presente, esse gênero serve para quê? Esse texto traz o quê? Né? Porque ali ele vai dar o direcionamento. Então, é muito importante que a gente preste atenção a esses textos motivadores. Por quê? Porque a gente não pode ignorar a proposta. Prof, mas eu li a proposta lá e eu queria fazer uma discussão um pouco diferente. Cuidado, cuidado. Eles colocam a proposta exatamente para dizer o que se espera. Então, usar bem a proposta é um golaço, né? Não vamos nos perder com outras situações. Se você tiver como, além do que a proposta sugere, colocar conteúdo, perfeito, maravilhoso, mas não esqueça de abordar o que a proposta contempla. Então, a proposta do Enem de 2019 era essa que está aqui, né? Ela veio com 4 textos, um trecho de um artigo, mais outro aqui,
e um infográfico e, por fim, um trecho da Ancine, que também traz dados importantes. Então, depois que a gente identificou o tema da proposta, né, a gente vai analisar a proposta em si. Tá? Vamos conhecer ela um pouquinho mais de perto, vamos perceber que alinhamento nós temos que ter na discussão, o que ela nos encaminha. Bom, ela traz logo no início, bem em cima, essas instruções básicas, isso é de praxe, isso vocês já conhecem. Aqui diz que não pode ter trechos copiados, que não pode ser menos de 7 linhas, que não pode ser mais de 30 linhas e por aí vai. Então, são questões que a gente já sabe, que a gente somente vai observar para não ter problemas com a nossa produção de texto. Na sequência, então, nós vamos analisar a proposta, começando pelo tema. Né? Essa partezinha que contém o tema, ela está bem no finzinho da proposta. Eu vou ler o tema para encontrar depois o que a proposta vem encaminhando através dos seus textos motivadores. Então, olha só, tema de 2019, democratização do acesso ao cinema no Brasil. Qual é o assunto? Cinema, esse é o assunto. Mas é para falar sobre o que do cinema? Assistir cinema? Fazer cinema? O que na verdade é para ser? Então, eu vou analisar os recortes temáticos, que são as outras palavras que vêm juntas com o assunto, né? É para falar de cinema no Brasil, então já eliminei os filmes norte-americanos, os franceses, que cada um tem uma predominância de estilo, né? Então, é cinema no Brasil. Vamos ver o que ele vai trazer em relação a esses recortes temáticos também. Depois, não é só sobre o cinema, é o acesso a ele. E ainda, não é só o acesso, a democratização do acesso. Então, eu preciso observar todos esses recortes temáticos. Esse trabalho que eu vou mostrar para vocês agora aqui, vocês podem fazer lá na própria proposta, puxando flechinhas das palavras do texto, do tema, da frase tema que vocês têm, porque vocês não vão ter muito espaço, a gente tem só uma folha de rascunho, né? Então, faz ali mesmo. O que eu entendo por cinema? Produções, né, obras cinematográficas, isso é uma questão cultural, isso é cultura, mas isso também é diversão, então é lazer, né? Mas isso também é educação, porque eu vou conhecer outras culturas, eu vou conhecer outras épocas, eu vou conhecer uma série de outras coisas, então eu preciso elencar tudo que tem a ver com o cinema, né? O que é cinema? Então, o cinema me permite um conhecimento de espaços e épocas, né? Através da ficção e da realidade também, porque tem o filme e o documentário, filmes baseados em histórias reais e tal. Acesso. O que é acesso? Olha, acesso eu posso ter mais de uma forma de interpretar. O acesso pode ser como chegar até lá, como chegar até uma sessão de cinema, né? E aí envolve aspectos geográficos. Nós aqui na nossa cidade não temos cinema, então para nós fica difícil, né? Já estamos vendo que não temos acessibilidade a isso, tá? Por questões geográficas ou por questões socioeconômicas. Para assistir tem um custo, mesmo através das plataformas, isso a gente já discutiu um pouco também. E eu elenquei aqui também aspectos físicos, porque se um cego quer assistir, se um surdo quer assistir, se um cadeirante quer assistir, tem toda essa acessibilidade para eles, que eles assistam um filme? Então, esses aspectos todos precisam ser elencados na acessibilidade, né? O que é democratizar? Democratizar é tornar para todos, garantir para todos. Então, o acesso ao cinema no Brasil é garantido para todos? Todos têm as mesmas condições? Não, então eu já estou vendo aonde está o problema, né? E Brasil, o que eu sei de cinema no Brasil? Eu sei que lá na Constituição de 88, a Constituição Cidadã, no seu artigo 215,
fala que todos têm direito a acesso às fontes culturais. Cinema é cultura, então é uma fonte cultural. Temos acesso? Cabe discutir. Sei que recentemente o governo e sua equipe andaram questionando muito as situações voltadas ao cinema e, inclusive, houve cortes de orçamento, né, na Agência Nacional do Cinema, Ancine. Sei que tem uma lei que permite financiamento de cultura, então poderia se fazer alguma coisa para que o cinema chegasse nas cidades onde não tem. E tem ainda a questão de que até um determinado período o Brasil não produzia grandes coisas em cinema, inclusive tinha uma fama bem ruinzinha, né, sobre o cinema nacional. Mais tarde a gente foi tendo e se passou a ter uma qualidade maior. A partir de 2002 criou-se a Academia de Cinema. Então tem uma série de coisas aqui que envolve o Brasil, que é importante que a gente vá apontando também nesse estudo que a gente faz do tema. Coloquei aqui alguns filmes que tiveram destaque, né? Central do Brasil, Cidade de Deus, Carandiru, Tropa de Elite, o Bacurau, que é do ano passado, que também foi muito apontado, né? Então, isso a gente precisa saber um pouquinho. Os textos motivadores. Então, vamos lá. A proposta trouxe, e essa proposta foi a primeira aplicação, quer dizer, aplicação para a maioria dos estudantes, né? Você já sabe, já expliquei isso, que tem mais de uma aplicação, né? Uma é só para os privados de liberdade e às vezes tem a necessidade de ter mais ainda. Mas a primeira aplicação do ano passado trouxe 4 textos motivadores. Como primeiro texto, veio esse trecho, tá? Lembra que eu disse antes, eu preciso ver o gênero textual, então eu vou lá para a fonte. O que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo quem escreveu, tá? Não foi só, né? Como foi escrito. É um trecho de um artigo, tá? Então, eu já vou identificando o que tem a ver com esse texto, né? E depois eu faço a leitura dele. Na verdade, ele é um artigo, o artigo que é o cinema, então eu tenho só um trecho. E nesse trecho, o Bernadette, ele cita os 2 precursores do cinema, quem inventou o cinema. E como eles acharam que essa invenção deles não duraria por muito tempo, que ela não seria algo que viesse a estar até a data de hoje com tanta valorização. Então, é um texto mais informativo, histórico, né? É uma alusão histórica, né? Como que eu posso utilizar? Por que esse texto está na proposta? Ele está na proposta porque tem um objetivo. Como é que eu posso utilizar esse texto lá na minha redação? Bom, eu posso utilizar ele na introdução para contextualizar, né? Eu posso falar da definição ali, da criação do cinema e tal, e fazer essa referência lá na minha introdução. Mas eu também posso utilizar lá no meu desenvolvimento como base para uma discussão sobre a influência e importância do cinema nos diversos acontecimentos do século XX, né? Da diversidade cultural que o cinema oferece, até as propagandas que a indústria cinematográfica criou. Então, isso é um fato histórico que eu posso utilizar lá na minha argumentação também. O segundo texto motivador é muito pequenininho, né? Também é um trecho adaptado, inclusive, né? A socióloga Cristiane Freitas, ela se baseia na definição que o Morin faz de cinema, né? Esse filósofo faz uma definição e ela se aproveita disso. Então, ela aponta que o Morin disse que o cinema funciona como uma forma de registro e ressignificação da existência. Olha só, ele está colocando a importância do cinema aqui, de modo que o espectador se identifica e se transforma a partir do que vê na tela de cinema. Então,
ele está trazendo assim, ó, o cinema é importante, mas não tem para todos. Então, aqui a gente já está vendo qual é o problema que vai ter que ser abordado, né? Como eu vou utilizar esse texto? Aonde eu posso utilizar esse texto? Mais de uma vez, eu posso utilizar na introdução, fazendo uma conceituação, porque aqui ele tem como é que o Edgar Morin definiu o cinema. Cinema é isso, isso e isso. Então, eu tenho uma definição, mas eu posso utilizar também lá no meu desenvolvimento, né, para falar sobre essa relevância, sobre essa importância do cinema na questão de identificação pessoal das pessoas, né, e de difusão de cultura. Então, eu tenho aspectos muito interessantes nesse trechinho bem pequeno. O texto 3 era esse infográfico, né? Ele traz números, então ele está trazendo uma série de números em relação ao consumo de filmes pela TV e pelo cinema. Então, aqui está deixando claro que é assistir, ter acesso no sentido de poder usufruir dessa sétima arte, que é o cinema, assistindo, né, aqui no Brasil, várias ou esporadicamente, né, enfim, tendo acesso. Tá? Então, ele está trazendo dados bem importantes que a gente pode utilizar onde esses dados? Agora sim, nós temos como utilizar lá no nosso desenvolvimento, comprovando a importância que o Morin lá já apontou. Né? Então, ele está trazendo dados bem importantes aqui que a gente pode utilizar no desenvolvimento. Percebendo como a proposta é completa, a gente teve texto para utilizar na introdução, a gente teve texto para utilizar no desenvolvimento, né? E agora vamos ver se nós vamos ter texto também que vai nos permitir a utilizar de alguma forma lá na nossa conclusão. Então, a proposta do Enem, ela traz um direcionamento, ela vem nos colocar essa situação, tá, de utilização do texto. Esse é o último texto, é um texto do site da Ancine, que é a Agência Nacional de Cinema, e ele vem trazendo 3 momentos específicos. Em 75, nós tínhamos 3.300 salas de cinema. Bastante, né? E a população não era tão alta assim como é hoje. Então, para cada 30 mil, tinha uma sala de cinema. Cerro Largo tinha cinema, Guarani tinha cinema, né? Então, e hoje? Hoje não tem mais. Então, a gente sabe que ocorreu no período que culminou em 97 com 1.000 salas só. As outras todas foram fechando. Por quê? Aí entra uma série de coisas, a questão de investimento, a questão da urbanização acelerada, a questão das tecnologias, das mudanças tecnológicas que surgiram, as fitas de vídeo, surgiram os DVDs, e as pessoas passaram a assistir alguns filmes nas suas casas. Mas será que daí ficou democratizado? Não ficou também, porque isso tinha custos. Depois começou a crescer e em 2002 se constatou que tem 2.200 salas. Tinha, né? Em 2002. Não sei, não tem uma pesquisa para dizer agora. Mas o que aconteceu daí? Será que abriram aqueles cinemas que tinham fechado? Não. O que aconteceu? Surgiram mais shopping centers e esses shoppings passaram a ter salas de cinema. E às vezes numa mesma cidade tem várias salas em um mesmo espaço, e nas cidades do interior e em algumas regiões, como está apontado aqui, não tem cinema, não se tem acesso ao cinema. Então, o texto fala dessa distribuição das salas de cinema no Brasil, que é insuficiente e concentrado em determinadas áreas. O quadro, como eu estava colocando para vocês, né, que traz todos esses dados sobre o cinema, ele também vai nos permitir que sejam utilizados. A gente não vai copiar diretamente da forma como está lá, mas a gente vai abordar a ideia e a gente pode sim utilizar alguns dados que esses textos vêm trazendo.
A gente só tem que tomar cuidado para que não se configure como uma cópia. Eu não vou copiar um trecho inteiro, eu vou pegar o dado e vou falar ele da minha forma, lá no meu texto. Eu vou redigir da minha maneira, né, do meu jeito. Como e onde eu posso utilizar, então, esse quarto texto no desenvolvimento, né? Quando ele comprova que falta acessibilidade, dizendo que muitas cidades não têm, e também dizendo que hoje os cinemas estão mais em regiões socioeconômicas mais abastadas, tá? Então as periferias não têm. E também posso utilizar na conclusão, porque ele está me dando alguns sinais de como isso pode ser resolvido. Bom, li a proposta, analisei a tese, agora o tema, agora eu tenho que definir minha tese. E aí que vem o que eu quero passar para vocês hoje. São 5 perguntinhas para vocês fazerem o planejamento do texto de vocês. E é muito simples e muito fácil e dá muito certo. Tema: democratização do acesso ao cinema no Brasil. O que nesse tema é um problema? Onde que está o problema? Gente, vocês sempre vão procurar para formar a tese de vocês qual é o problema. A tese vai apontar um problema, tá? E a tese não é uma verdade, ela é algo que pode ser contestado. Então, o que é um problema neste tema? O acesso ao cinema no Brasil não é democratizado, esse é o problema. Mas por que ele não é democratizado? Por que isso é um problema? Por que não ter acesso é um problema? Porque grande parte da população fica sem os benefícios da cultura. Por isso é um problema. Eles não têm os mesmos direitos. Tá, e esse aspecto eu posso desenvolver no D1. Mas por que esse problema existe? Por que o acesso não é democratizado? Devido a questões geográficas e socioculturais. Isso eu vou desenvolver no D2. Aqui está a minha tese. O acesso ao cinema no Brasil não é democratizado devido a questões geográficas e socioculturais, de modo que grande parcela da população é privada dos benefícios desse bem cultural. Vou desenvolver num parágrafo esse aspecto, no outro esse aspecto. Então, o que apoia esse meu ponto de vista sobre o problema? Se eu estou dizendo que são questões geográficas, como é que eu vou provar isso? Aí, tinha dados lá nos textos, né? Tá? No D1, o acesso não é democratizado devido a questões geográficas e socioculturais. Como eu vou provar isso? E o D2, grande parcela é privada dos benefícios desse bem cultural. Eu vou provar que as salas de cinema possuem uma distribuição irregular no país. Quer dizer, em cidades maiores tem mais salas, no interior quase não tem. Nas zonas mais ricas tem, no morro lá não tem. E isso envolve o quê? Envolve custos. Mesmo que tenha na minha cidade, mas o cinema fica lá numa área, eu vou ter que pegar um transporte ou alguma forma para me locomover, é custo. Então, entraria aqui também. Eu sempre aconselho meus alunos a colocarem 3 defesas, né? 3 estratégias que defendam. Então, a desigualdade social, que dificulta pagar pelo cinema ou pagar pela locomoção até ele, né? E, por fim, eu trago um dado que 91% dos municípios brasileiros não possuem salas de cinema e 60% dos jovens nunca foram ao cinema. E isso é de uma pesquisa do IBGE. Quando eu trago dados, eu tenho que trazer a fonte, tá? Ainda, lembro que eu disse lá, eu não sei em que termos a proposta vai me definir, mas ficou aquele aspecto de que tem pessoas que têm mobilidade reduzida e que não teriam, então, esse mesmo acesso, ou pessoas com outras necessidades especiais não teriam esse aspecto. Então, olha só, meus amados.
Nessas partes em rosa, eu tenho a minha introdução, que é a minha tese. Essa parte aqui eu tenho todo o meu primeiro parágrafo. Eu planejei meu texto, eu já tenho ele pronto aqui. E agora eu vou para o segundo. Por que grande parcela é privada desse bem cultural e isso é um problema? Né? Por quê? O cinema é uma fonte de cultura, de educação, de lazer. Então, se uma parcela da população não tem acesso, isso é um problema, sim. Tá? Prova a não democratização do acesso. Não se interpreta como se o cinema fosse uma necessidade, um bem cultural. Então, aqui entra as políticas públicas, né? E, inclusive, esse governo desestimulou e restringiu um pouco mais essa questão. E ainda, o contato com obras cinematográficas faz com que a população cresça intelectualmente e como isso faz a população refletir sobre a sua situação atual, sua realidade, seu espaço, né? E amplia seus conhecimentos, sejam eles cognitivos ou culturais. E ainda, se eu quisesse, eu poderia colocar que a manutenção da alienação cultural. Então, eu tenho aqui minha redação praticamente pronta, tá? Eu vou iniciar a redação lá. Eu posso contextualizar dizendo que no artigo 215 da Constituição Federal de 1988, o artigo prevê a acessibilidade, o direito à acessibilidade cultural a todo cidadão. No entanto, no Brasil, o acesso ao cinema não é democratizado devido às questões geográficas e socioculturais, de modo que grande parcela da população é privada dos benefícios desse bem cultural. Terminou minha introdução. Aí eu vou fazer o D1. Inicialmente, as questões geográficas e socioculturais impedem a democratização do acesso ao cinema no país. Prova disso é que as salas de cinema no Brasil possuem uma distribuição irregular, sendo mais frequentes nas grandes cidades e menos frequentes no interior e nas zonas periféricas. A desigualdade social também é um fator que dificulta, uma vez que nem todos têm condições de pagar para assistir uma sessão de cinema ou então locomover-se até o espaço onde elas são projetadas. E aí eu colocaria mais ainda, nesse sentido, 91% dos municípios brasileiros não possuem salas de cinema e 60% dos jovens nunca foram ao cinema, de acordo com pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Pesquisa Estatística. Como é que eu vou relacionar agora o meu segundo parágrafo com esse aqui? Isso aqui é consequência disso aqui. Então, eu posso começar assim. Consequentemente, grande parcela da população brasileira é privada dos benefícios que o cinema traz como cultura e fonte de conhecimento. Aí eu vou trazer essas falas aqui, né? Como eu fiz com o D1, e está pronta a minha redação. Vocês viram que o planejamento me dá a redação pronta. Prof, e a conclusão? Vamos lá. Eu tenho que fazer que perguntinha? Como eu resolvo? Como eu amenizo esse problema? Então, a proposta de intervenção ela precisa ter 4 elementos. Quem vai fazer o que, como e para quê? Precisa detalhar, gente. O que eu apresentei como problema? Não tem cinema em algumas regiões e isso, consequentemente, faz com que as pessoas não tenham acesso à cultura. Então, quem pode resolver? O governo, através da Secretaria Especial da Cultura, porque nós não temos mais Ministério da Cultura, né? Então, através dessa secretaria. O que ele pode fazer? Investir na ampliação do projeto Cinema para Todos. Esse é um projeto que já aconteceu, então tem que ampliar. Ele não chegou aqui onde nós moramos, né? Sessões de cinema apresentadas para toda a população em praça pública, em determinados locais, né? A nossa universidade até proporcionou algumas sessões, sim, né? Mas nós podemos ter mais.
Como que eles podem fazer isso? Em parcerias com os municípios para que filmes brasileiros sejam exibidos com baixo custo ou zero custo para a população. Olha só, agora lembrei, poderia ter largado para as universidades e escolas também, né? Para quê? Promover a democratização do acesso ao cinema a fim de propiciar conhecimento e desenvolvimento igualitário a todos os cidadãos. Então, olha só, está pronta a minha redação. O planejamento é a redação, gente. Então, a minha dica de hoje é essa, tá? Eu estou trazendo agora aqui as 5 perguntinhas, tá? Que são, nos ajudam a identificar as partes do texto. Eu vou deixar elas aqui, eu vou colocar também, disponibilizar algumas propostas para quem quiser testar e depois a gente pode discutir, né? Primeira pergunta que vocês vão fazer: qual é o problema? Olha para o tema lá e diz o que aqui é um problema. Essa é a minha tese, tá? Por que isso é um problema? Aqui eu tenho consequência, tá vendo? Por que isso é um problema? Isso é um problema porque as pessoas não têm direito a essa cultura. Por que esse problema existe? Causas. Devido às questões geográficas, devido às questões socioeconômicas. O que apoia esse meu ponto de vista? O que eu tenho para defender esse ponto de vista? Como é que eu vou provar que questões geográficas são? Dizendo que não tem cinema em todos os lugares, né? Nós estamos fazendo uma estrutura bem simples, que nós vamos primeiro fazer isso. Lembra da receita de bolo? Faz primeiro o básico, depois nós vamos aprender a incrementar, a rechear a nossa redação. Até porque uma redação com o básico, ela pode sim ter uma nota boa se ela for bem assertiva, tá? E por fim, como eu resolvo que vocês vão ter a proposta de intervenção? Eu vou deixar umas propostas aí para que vocês deem uma olhadinha e tentem fazer. Faz as 5 perguntinhas, olha para o tema, faz as perguntinhas e tenta montar seu planejamento de texto, tá? Por hoje, então, seria isso. Eu fico muito feliz de poder estar socializando com vocês, distribuindo esse material. Contem comigo, coloquem dicas, coloquem sugestões se vocês tiverem, se vocês acham que tem alguma coisa importante. Na próxima aula, a gente vai trabalhar direto na folha de redação. Eu vou verificar as propostas que, se alguém fez, vai poder corrigir ou alinhar, pelo menos, né? E seria isso, meus amados. Fiquem bem, cuidem-se, cuidem das pessoas que estão próximas a você e nos vemos na próxima semana. Beijo!